Na 94, corrijo, página 94, parágrafo 815, diz: notem, no ministério de Moisés, Elias era um profeta para todas as nações, mas Moisés foi o dador da lei para o judeu somente. Vem? Moisés somente foi para o judeu. O profeta Elias foi para todas as nações, mas Moisés se converteu em profeta para os judeus e um dador da lei. Vem? Essa foi sua mensagem à lei. E aí ele escreve Moisés, Elias, e escreve Elias para toda a nação, Elias traço para toda a nação, Moisés para os judeus. E esses ministérios abrangem toda a humanidade. O verbo, a palavra encarnada. Continua dizendo aqui nosso irmão William, e continua lendo dessa página 369. Eles tinham zombado grandemente dos seus profetas, mas agora tinha vindo a palavra encarnada. Por que não se arrependeram? Não puderam. Já era muito tarde. E eles conheciam muito bem o castigo que os esperava. Tinham ouvido tudo isso. Eles estiveram em cultos como este e escutaram todas essas coisas. Eles sabiam que estavam encarando as mesmas coisas que esses profetas tinham predito, mas o tinham rejeitado. Rejeitaram a misericórdia de Deus por última vez. Agora vejam na mensagem. Respeitos nos diz na página 20 dessa mensagem do nosso irmão Branham diz: recordo uma certa moça numa noite no Tennessee, quando eu ia saindo pela porta, pregando numa igreja batista grande. Eu ia saindo pela porta e me senti guiado nessa noite para chamá-la a que viesse a Cristo. Ou seja, essa moça, bem, ela riu na minha cara quando eu a chamei para vir a Cristo. Por acaso ela era uma das filhas do diácono e, estando em pé na porta naquela noite, ela esperou por mim. Quando eu saí, ela disse: eu quero que você saiba algo agora mesmo. Nunca me envergonhe novamente daquele jeito. Eu disse: Deus estava te chamando. Ela disse: bobagem, eu sou jovem. Disse: eu tenho bastante tempo para isso. Disse: meu pai tem suficiente religião por todos nós em casa. Eu disse: não o suficiente para você, irmã. Cada um tem que ter sua própria religião. Ela disse: se eu quiser alguém para me falar sobre isso, conseguirei alguém que tenha mais senso, não alguém como você. Eu disse: vá, diga o que quiser. Isto não me aborrece. Porém, algum dia, você se arrependerá disto. Vejam, recordem ali quando lemos: a noiva, se não tem o assim diz o Senhor, fica calada. Agora vejam, como é a posição de uma pessoa se não entende algo ou não compreende algo do que Deus está fazendo. O melhor é ficar calado, o qual estivemos dizendo por muito tempo, que depois não podem dizer: é que o irmão José Benjamin não nos disse nada. Agora, lhes adverti muitas, mas muitas vezes. Algum dia lamentará. Não muito tempo depois daquilo, eu passei pela mesma cidade. Aqui veio ela descendo a rua com sua combinação caindo, numa atitude desmazelada, com um cigarro na mão, e ofereceu-me uma bebida de uísque. A mesma coisa. E aqui está seu testemunho. Ela disse: você se lembra da noite que você me chamou ali?
disse, aquilo era verdade. Ela disse, o Espírito de Deus estava testificando para mim naquela noite, tentando me persuadir que eu viesse, e disse, desde então, eu podia ver a alma de minha mãe fritar no inferno como uma panqueca e rir disto. Isso é o que aconteceu, vem? A pessoa tem que respeitar a Deus, isso é tudo. A pessoa, você tem que fazer isso, irmão, isso é tudo. Jezabel desrespeitou. E me lembro de outra vez, havia algumas crianças irreverentes, sem reverência, elas tinham sido criadas em um lar. Elias, depois dos seus dias, naturalmente, as pessoas odiavam ou aborreciam porque ele chamou aquela fome à nação. Havia algumas pessoas que ensinaram para os seus filhos que Elias, um homem como aquele, tinha sido trasladado e levado ao céu. Ele foi morto em algum lugar. E eles somente o enterraram e esconderam. Eles não creram nisso. Vejam como foram essas crianças ensinadas. Assim que Eliseu tomou seu lugar. Agora, ele era o mensageiro do dia. Agora, depois de Elias ter sido levantado, assim que ele passou através de uma certa cidade, e as crianças pequenas daquela cidade correram para fora zombando dele. Disseram, escute, seu velho careca, por que você não subiu como Elias fez? Vem, porque já tinham dito isso em sua casa. Os pais, mas o melhor, estavam dizendo como zombaria, porque disseram, isso seguramente mataram, sepultaram por ali, ou seja, negando que Deus tinha feito com Elias, que o tinha raptado. E aqueles zombando dizem, por que não subiu com Elias? Ou seja, lá em tom de zombaria. Está vendo? Eles não criam que Elias subiu. Aí está. Não foi desrespeitar o homem, foi desrespeitar sua mensagem. Ele era o sucessor de Elias. Ele era o sucessor de Elias. Ele tinha unção e desenha uma estrela de Davi. O espírito de Elias estava sobre ele. Ele foi justamente ali em cima e fez as mesmas coisas que Elias fez. Aleluia. E escreve nessa mensagem, mas em um estudo bíblico dessa porção aí, ele escreve, ao sucessor de Elias faltaram respeito e a sua mensagem e a Deus. Jesus disse, aquele que crê em mim, as obras que eu faço também as fará. Sim, estes sinais seguirão aqueles que creem. Eles desrespeitaram. E eles desrespeitaram Elias, porque ele creu em Eliseu. Porque o Espírito estava sobre ele. E ele virou e bateu no Jordão com a sua capa e abriu as águas do Jordão. Agora vejam, tudo isso, o que representa também, e o que se cumpre nos diferentes tempos também. Porque ali é uma das ocasiões onde o sucessor vê quem se vai. O mesmo aconteceu com João e Jesus. E talvez outro momento mais, onde isso também ocorreu. E neste tempo final também ocorreu. E ele, assim como diz que Elias faltaram com respeito a Elias, ou seja, desrespeitando a Eliseu, estavam desrespeitando Elias, porque o espírito de Elias estava em Eliseu.
E diz, por quê? Ele creu em Eliseu. E ele também creu em mim. E faltar respeito a mim é faltar respeito ao anjo do Senhor Jesus Cristo. E ele virou e golpeou o Jordão com sua mão. E abriu o Jordão. Subiu e fez o mesmo tipo de milagres que Elias fez. E até todos os pregadores lá na escola dos profetas disseram: o espírito de Elias está sobre Eliseu. Espalhou-se por todo o país, ou seja, se divulgou isso. E as pessoas, eu asseguro que elas riram uma com a outra, disseram: ei, olhe ali, esse bando de santos rodadores fanáticos dizendo: aquele homem foi ao céu sem morrer, cavalos desceram. Nós não vimos nenhum. Certamente eles não viram. Certamente não. Eles não viram. Nós não vimos nenhum cavalo. Não ouvimos nenhuma carruagem em nenhum lugar. Tolice. O velho companheiro morreu e eles o enterraram. E então eles estão tentando fazer bastante alvoroço sobre isso. Exatamente como eles diriam hoje a mesma coisa. Como eles disseram a respeito de Jesus, eles disseram: ora, eles vieram e roubaram seu corpo no meio da noite. Eles até mesmo pagaram soldados para testificar aquilo. Porém, ele ressuscitou dentre os mortos. E Elias foi tomado numa carruagem de fogo com cavalos de fogo. E quando este jovem profeta andou por ali, ou seja, Eliseu, passando indo através da cidade, e ele tinha perdido seu cabelo. Quando um jovem, ele estava indo, assim que essas criancinhas correram atrás dele e disseram: ei, por que você não subiu com Elias? Disseram: você, seu velho careca. Está vendo? Vem. E eles estavam desrespeitando. E o que fez Elias? Aí diz que é Elias, mas sabem que é o espírito de Elias, ou seja, Eliseu. Ele virou no poder do Espírito e amaldiçoou essas crianças. E ele escreve 42 crianças. O que aconteceu? Recordem, esses 42 crianças representam os 3 anos e meio da grande tribulação, onde pela palavra falada serão falados os juízos divinos sobre este planeta Terra. O que aconteceu? 2 ursas vieram das florestas e mataram 42 delas. Correto. Desrespeito irreverente. Você não pode fazer isso. Você tem que respeitar a Deus. Se alguma daquelas crianças dissessem agora, se seus pais e mães tivessem dito, agora, olhem, crianças, eles dizem que Elias foi levado. Agora, nós temos nossas dúvidas com relação disso. Porém, de qualquer maneira, eu não sei se isso é assim ou não. Porém, eu digo a vocês que a melhor coisa a fazer é não dizer nada a respeito disso. Vejam, se não viram e se não estiveram presentes quando isso ocorreu, pois o melhor é, veja, vamos não dizer nada. Essa é uma pessoa sábia. Vamos ficar o melhor caladinhos e não dizer nada. Por quê? Estão dizendo que ele subiu ao céu, carros de fogo os levou, mas nós não vimos nada. Este está dizendo que no hospital falou um montão de coisas com ele e houveram muitas coisas gloriosas que ele esteve nos dizendo, mas não disse nada que aconteceu ali. E ele diz que coisas grandes estiveram ocorrendo, mas nós não vimos nada. Isso é pura história. Vejam que tudo se repete em forma atualizada. E aqui os pais deveriam ter feito isto. Deveriam ter dito isso aos seus filhos.
Mas digo que o melhor que é preciso fazer é simplesmente não dizer nada com relação a isso. Simplesmente sigamos em frente. Quando ele passar, nós ouvimos que ele vai passar pela cidade hoje. Iria ter um encontro ali em cima na rua. Se ele tiver, se vocês crianças, hoje no caminho da escola o encontrarem, somente, se encontrar com ele no caminho da escola, somente digam: como você está, reverendo? Como vai, senhor? Ou algo assim. Falem com ele. Mas ao invés disso, não há dúvida que tinha dito em casa. Tinha ouvido papai e mamãe sentados à mesa rindo, um com o outro, dizendo: que coisa, você nem imagina. Disseram que esse velho santo rodador foi levado para cima. Você creu algo assim alguma vez? E disseram que este pequeno velho, companheiro careca, tão careca como uma abóbora ali em cima, ele não tem mais do que 35 anos de idade, e aqui está vindo ele descendo por ali, e vão ter um encontro na rua, e espera que nós creiamos em tal tolice como aquela. Ora, ele não é nada mais do que um pequeno, somente um ridículo. Aquilo é tudo o que ele é. Porque ele não vem à nossa igreja, vem exatamente como Elias fazia. Ele não vinha às nossas igrejas. Nós ele fará reticências. Provavelmente, algum tipo de feitiçaria, voodoo, algum místico que ele tem, assim como Elias, eles não creram nele. Dessa maneira, aquelas criancinhas foram ensinadas naquele lar, em casa. E ele escreve: às 42 crianças, rapaz, foram ensinados em seus lares contra Elias e Eliseu para serem zombadores. Esse ensinamento receberam em suas casas para serem zombadores. E isso prestarão contas dos pais, que ensinam essas coisas aos seus filhos do mensageiro de Deus e contra a obra de Deus, no tempo em que estão vivendo. Se eles tivessem sido ensinados reverência e respeito, eles teriam saído ali perante aquele profeta de Deus e pedido uma oração por si próprios. Porém, eles tinham sido ensinados a dar risinhos disfarçados e rir e zombar, mais ou menos como as crianças de hoje. Muitas delas hoje zombam dos encontros na rua. Elas zombariam da pregação do Evangelho. Assim que Elias as amaldiçoou, ou seja, Eliseu, no nome do Senhor. Não por causa das crianças, porém por causa dos pais sem reverência, que tinham criado as crianças daquela maneira para desrespeitar a Deus. 2 ursas vieram e mataram 42 delas. Ele escreve 42 rapazes. Agora, aquilo é irreverência. Deus exige respeito. Quando eles desrespeitam o seu profeta, eles desrespeitam o desrespeitam. Não importa se eles não criam, eles deveriam manter suas bocas fechadas. Vem? Se não entendiam, era melhor ter a boca fechada. Não permanecer longe dele. Porém, não, eles tinham que incluir essas honradas considerações. Eles tinham que dizer algo que não deveriam ter dito. E o que aconteceu? Vejam. Não tinham que fazer nenhum comentário. Era ficar calado. Mas o ensinamento que tinham seus pais era de ser zombadores.